Olá, bom dia, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, que a graça do Senhor e a paz dele esteja sobre cada um de vocês. Vocês também têm a impressão de que Jesus é muito doido? E que às vezes ele colocou uma coisa na Bíblia que não estava lá antes. Porque eu lembro de já ter lido isso e eu não tinha percebido isso. E eu fico assim, não, isso aqui não estava aqui. Será que. E aí o que acontece? Eu tenho um costume ao longo dos anos que eu altero a versão. Então, eu tinha a NVI, que foi minha primeira Bíblia. Aí depois eu comprei uma King James 1900 e tal lá. E aí eu ganhei uma Bíblia Sagrada da Universal para estudo. E aí o que acontece? Agora eu tô com uma King James atualizada. Aí eu falei assim, será que por um acaso, porque eu troquei de versões, tá nessa versão, porque foi uma versão que eles alteraram, mas aí em outras não tá? Aí eu fui ver. Tá igual em todas. Aí eu fiquei, como foi que isso passou despercebido sobre mim? Vamos lá. Ontem o Senhor me direcionou para Mateus 1. E antes mesmo de eu ler, eu já tava assim, ué, Mateus não começa pela genealogia? E eu não sei vocês, mas eu normalmente não presto muita atenção em quem foi filho de quem. Porque na minha cabeça, a lógica é, começou em alguém, que provavelmente foi lá para Abraão, e vai terminar em Jesus. Então, tipo assim, e esse meio, eu não sei quem são essas pessoas, eu não me lembro de todas elas na Bíblia. Alguns nomes saltam aos nossos olhos porque a gente reconhece de alguma história ou outra, mas não são todos, sabe? Enfim, eu vou ler pra vocês que vocês vão entender o que eu tô falando. E eu não sei se vocês sabem, mas a linhagem, ela sempre, entre aspas, vem pelo lado paterno. Então, quando as pessoas viram e falam assim, ai, por exemplo, Raabe. Ai, Raabe entrou na genealogia de Jesus. Aí eu falei, ok, ela foi a mãe de alguém que entrou na genealogia de Jesus, né, tal. Mas você sabia que ela aparece? Tipo assim, o nome dela é citado. E aí eu fiquei tipo assim, peraí, como assim? Vou ler com vocês, vocês vão me entender. E aí eu quero falar sobre três, uma, duas, três, quatro mulheres. E aí você vai ver a diferença. Ai, gente, ai, esse Deus é muito maluco, não tem condições. Então vamos lá. Capítulo 1 de Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Os 12, sabe? Se lembra? Os 12 filhos de Jacó, ou de Israel, que deram início às 12 tribos de Israel. Aí vai falar, Judá gerou Perez e Zera de Tamar. Eu falei, ué, ó aqui uma moça. Falei assim, normalmente, de acordo com a história, você não vê as mulheres sendo citadas, né? Acabei de falar uma geração que não foi citada as mulheres. Mas aqui, aí eu falo sobre a honra do Senhor quando você faz o que é certo. Vai falar que a mãe de Perez e Zera foi Tamar. E a história de Tamar, vocês lembram? Eu vou ter que pegar uma outra. Em Gênesis 38 vai contar a história de Judá e Tamar. Judá teve 3 filhos. E aí o filho mais velho casou com a Tamar. Só que esse era um cara mau perante os olhos de Deus e Deus o matou. Aí Judá, que é o pai, vai virar e falar assim, Tamar, casa com meu filho do meio para que continue a descendência do irmão mais velho. O irmão do meio não gostou dessa ideia, porque sabia que o filho ia ser filho do mais velho, porque essa era uma descendência que eles faziam. E aí ele não engravidava de propósito a Tamar. Aí Deus também não se gostou desse cara, porque achou que ele era ruim, matou esse cara. E ele tinha um terceiro filho, que era um filho mais novo, só que ele era jovem. Aí Judá vira pra Tamar e fala assim, filha, vamos fazer o seguinte, fica na casa do seu pai, e quando meu filho crescer, o mais novo, eu dou ele em casamento para vocês continuarem a descendência. Ela foi lá e esperou. Até que um dia ela percebeu que o menino tinha crescido e que não tinha sido dado a ela como marido. E ela vai e, entre aspas, se faz de prostituta para ajudar, para poder engravidar daquela linhagem, né? E sem que ele saiba. E como é que eu vou dizer? Eles fazem
tipo um pagamento, porque como ela finge que ela é uma prostituta, ela precisa ser paga, ele fala que vai mandar um cabrito, e ela fala assim, ah, mas como eu vou confiar que o senhor vai me enviar mesmo? Então me dá o seu cajado, o seu selo e seu cordão, para que eu fique de penhor até o senhor me enviar o cabrito, tipo assim, eu não vou ficar sem pagamento. E aí ela some e volta a ficar na casa dos pais dela. E aí, um pouco tempo depois, quando começa a aparecer a barriga, as pessoas vão contar pra ele que Tamar tá grávida. E ele vai tipo assim, ah, ela adulterou contra a minha família, contra a minha linhagem. Então, a gente vai o quê? Aqui, ó, versículo 24. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Aí, tirando ela pra fora, ela vai falar assim, olha, essas são as coisas do homem que eu concebi. O cajado, o cordão e o selo. E aí Judá vai dizer, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E eles nunca mais ficaram juntos e ela teve esses 2 filhos que está na genealogia de Jesus. E aí eu te falo, a mulher sendo justificada porque ela permaneceu mesmo quando existia uma ideia errada sobre a vida dela. Você já tá entendendo? Não tá entendendo? Então vamos lá, vamos pra próxima. Versículo 4. A partir do versículo 4 do capítulo 1 ainda de Mateus. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Sim, eu pensei nisso também. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Aí eu, aqui é a prostituta. Lá em Josué, eu não sei se vocês sabem a história da Raabe, mas ela estava em Jericó, ela era inimiga, né? Ela estava lá no meio da cidade que seria destruída. E aí ela decide acreditar no Senhor Deus de Israel, que eles vão realmente tomar a cidade. E aí vai dizer, eu vou ser bem, vou resumir essa parte, né? Para vocês, se vocês quiserem ler a história, vocês leem a partir do capítulo 6 de Josué, tá? Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Então, ela guardou os mensageiros para que eles não fossem mortos, para que eles pudessem vencer, e assim, ela entrou na genealogia de Jesus. O que eu não sabia era que Boaz viria a ser filho dela. Essa parte eu não tinha pegado, mas agora eu fiquei assim. E aí você vai conhecer, né? Boaz gerou Obed, de Ruth. E aí nós temos que falar da nossa mulher Ruth. E aí a gente vai vendo as honras que o Senhor vai dando a cada uma dessas mulheres. Então a primeira foi Tamar, que persistiu na descendência, no que era certo, mesmo com o seu nome sendo denegrido, né? Falando que ela era adulta, que ia queimar ela. Imagina, gente, ela casa com um cara, o cara morre. Aí casa com o segundo também morre. Imagina como essa mulher não devia ficar mal falada. Aquela mulher, sei lá, gente, ela deve estar matando os maridos ou coisa do tipo. E aí depois ela é adúltera. Então, assim, imagina uma vida onde você é subjugada porque as pessoas acham coisas a seu respeito que não são verdades. E depois vem a Raabe, que decidiu ajudar os israelitas numa coisa contra seu próprio povo, por assim dizer, né? E aí você fala assim, uau, até chegar a Ruth. E de todas essas, é a única que tem um livro próprio. E aí você vai vendo como as escolhas e as decisões de cada uma dessas mulheres influenciaram absurdamente, não somente na sua própria vida, mas como em todas as gerações que viriam após ela. Não somente, e não estou minimizando isso, porque elas entraram na genealogia de Jesus, mas porque, por exemplo, de todas, Tamar foi justificada, certo? E Raabe foi salva.
Mas Ruth, ela fez uma escolha por amor. Se você lê Ruth, vai lá falar quando ela perdeu o marido e vai viver com a sua sogra. E sua sogra fala, não, tipo, não tem nada que você possa fazer comigo. Vai voltar pra sua família. E ela fala assim, não. Aonde você estiver, eu estarei. O Deus que você servir, eu servirei. Ruth, ela era moabita. Então, assim, ela abriu mão de tudo. Da onde ela veio, do que ela conhecia, dos deuses que ela adorava, para viver uma nova vida com alguém que estava solitária e que não necessariamente precisava dela, porque ela tinha a escolha, já que o marido dela morreu, de ir procurar outro marido. Mas ela falou assim: eu vou ser fiel. Eu vou me manter aqui. Imagina você se manter num lugar ou com uma pessoa, uma sogra, que não sei se ela era boa. A gente não vai. A gente fala. Você vai ler que Noemi, ela era amarga, né? Ela tinha perdido o marido e os filhos. Então, ela achava que não tinha salvação pra ela, sabe? Que não tinha mais futuro pra ela. E como é difícil você ficar perto de alguém que reclama, que, né? Que não vê futuro, que não é otimista, que não quer nada das coisas. E mesmo assim, Ruth, independente do que viria a seguir, porque Noemi ainda assim já era de mais idade, e ela falava assim: olha, mesmo se eu engravidasse agora e você esperasse meu filho crescer, quando meu filho fosse adulto, você já seria uma senhora. Então, assim, as possibilidades de isso daqui mudar são pequenas, né? Inclusive, não tô convidando você para vir viver comigo, né? Assim, de acordo com a Noemi. Mas Ruth, ela vai. Ela tem uma convicção, né? Ela fala, vou fazer o que é certo, o que tá no meu coração, vou deixar tudo para trás, vou seguir você. E aí ela casa. Gente, olha que maravilha, né? Com Boaz, que vai vir da linhagem de Raabe. Duas pessoas que jamais nasceriam se não fosse pelo Senhor aparecendo para elas. E aí eles vão gerar Obed, que gera Jessé, que gera Davi, e assim por diante. E aí, olha só que incrível. No versículo 6, vai falar assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Quando a gente fala sobre escolhas, aqui tá uma delas. Todo mundo sabe que Davi traiu a sua esposa com a Betseba, que veio a ser a mãe de Salomão. Só que ela não entrou. O nome dela não foi honrado. A gente olha para Davi como o adúltero, né? E a gente esquece que ela também adulterou, porque ela também era casada. Houve um arrependimento de Davi, e Davi, todo mundo sabe que é um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente não vê uma versão onde ela se arrependa daquilo que ela fez, né? E a gente não sabe muito, não discorre muito sobre a vida dela com Deus e tal. Aparentemente, ficou devendo aqui o arrependimento, né? E aí, da mesma forma como Deus é capaz de honrar alguém que não sabia da existência dele ou num determinado momento mudou e honrou a Deus e entrou para a genealogia de Jesus, a gente tem uma outra pessoa que não honrou os princípios e não teve o seu nome citado. E aí me pega, porque assim, que tipo de escolha nós estamos fazendo com a nossa vida? Isso tem encafifado a minha cabeça, porque muitas vezes a gente acha que é só pra nós. Muitas vezes a gente acha que é tipo, a minha vida. E a minha vida só pertence a mim e não vai influenciar em nada. Mas, gente, influencia. Raabe, porque ela recebeu os mensageiros, os espias na casa dela, ela conseguiu não só salvar a si mesma, mas a sua família. Eu não sei se todo mundo cria como ela cria,
Mas ela falou assim, olha, salva a mim e aos meus. Foi uma família inteira salva, porque ela decidiu escutar, ceder, abrir a porta. Ruth, que decidiu abrir mão de tudo aquilo que conhecia para seguir um novo rumo, da qual ela não sabia, mas que ela ia passar a conhecer. Deus honrou. Ao mesmo que, se você, conhecendo os princípios e não andar por eles, seu nome não tá aqui. A gente é capaz de influenciar a vida das pessoas ao nosso redor. As pessoas que vieram antes da gente. E as pessoas que virão após. Então, pense com cuidado que tipo de escolhas você tá fazendo no seu hoje. E eu falo isso com muito entendimento, porque é literalmente uma fase onde não só eu estou aprendendo a andar com Deus, ou da forma como Deus quer que eu ande, mas que escolhas eu devo fazer para me tornar mais parecida com aquela mulher que Deus criou eu para ser. Que escolhas eu devo tomar? Que iniciativas? De que forma eu devo caminhar? Eu não tô falando só de uma oração, de uma leitura, ou então, mas o quanto eu consigo deixar que Deus me transforme. O quanto eu posso carregar dele dentro de mim como se fosse uma pedra. Sabe a pedra angular que é Jesus? Que todo mundo desprezava e tal. Se ela existisse dentro da gente, quanto tempo vai demorar para você deixar essa pedra que edifica todas as coisas de lado? Ao invés de colocar ela no centro. Para que, enfim, você possa edificar as coisas do jeito certo. Que tipo de escolhas você está deixando de fazer que você sabe que você deveria ter feito, mas que você está só atrasando o seu lado? Tem coisas que a gente quer mudar e a gente não consegue. E eu entendo. Mas por que que isso não tá acontecendo? Por que que você ainda não conseguiu mudar? O que que te falta? Aonde tá o seu travar? Você quer mesmo mudar? Porque às vezes, sinceramente, é confortável a gente ser assim. Do jeito que a gente é. Porque é o normal. É o que é conhecido. Mas pra gente ser transformado, a gente precisa ter hábitos diferentes. Criar uma nova vida dentro dessa vida. E a gente pode ter várias vidas dentro dessa vida. Não é à toa que antes eu era uma, mas depois de Jesus eu sou outra. Então, se eu sou capaz de ter várias vidas dentro dessa vida, eu posso escolher qual a próxima vida que eu quero ter. Baseada nos princípios de Deus, que é o que eu quero viver. O quão mais próximo dele eu não posso ser. O quanto mais eu não posso me entregar às vontades dele e diminuir a minha. Para que, no final das coisas, a gente possa entrar na genealogia dos descendentes de Davi. Porque nós fomos comprados, nós fomos adotados por causa de Cristo. Hoje, eu sou filha de um Deus vivo, porque o Senhor permitiu que eu o encontrasse, ou melhor, Ele que me encontrou, né? Nunca parte da gente ir até o Senhor. Normalmente, Ele já nos escolheu antes. Jesus vai falar isso, né? Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então, o que a gente faz a partir dessa escolha? Que tipo de coisa a gente tem que deixar para trás que faz parte da nossa antiga vida e que não cabe mais agora? Ou que tipo de escolhas nós temos que fazer agora para que a gente seja salvo ou justificado ou liberto, honrado, sabe? A gente sabe como existe um patriarcado na Bíblia, né, onde as heranças elas só passavam de pai para filho, o primeiro filho, o filho mais velho.
Até as filhas de Zelofade, né, que são as 5, que falaram assim, olha, meu pai morreu, mas ele não fez nada contra ele, a gente precisa de uma terra também. E aí o Senhor muda a lei por causa delas, essas mulheres. E aí você vê que dentre tantas esposas aqui, só 3 mulheres foram mencionadas. O quão importante elas não foram. O quão diferente elas não foram. Sabe? Então, o quão diferente nós não temos que ser para podermos entrar nessa linhagem. Então é isso que eu gostaria que vocês ficassem aí refletindo. Que a gente possa... Eu ia falar mudar, mas não é isso. É que a gente possa se render, sabe? Porque todas as vezes que eu sinto as coisas, o que eu penso, né, em me transformar, eu não consigo fazer sozinha. Eu falei pro Senhor essa semana, eu não sou capaz de me mudar. Eu não sou capaz de mudar, de arrancar de mim uma coisa que é ruim e colocar uma coisa boa que é do Senhor. Parabéns pra você que consegue, líder do campo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu falei, Senhor, se não for por você, pela tua graça, parabéns a todos os racionais também que conseguem. Que acha que tudo é escolha. Parabéns pra vocês. Deve ser muito legal. Muito divertido. Você fala, vou fazer assim, pá. Vou fazer assado, pá. Mesmo que isso vai contra o que Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim é o que eu comentei. Isso não entra na de vocês, né? Porque tudo que vocês querem, vocês fazem, então. Tá, desculpa. Mas é só, sabe? Eu falei, Senhor, eu não consigo eu preciso ser transformada do íntimo, sabe? Do âmago, do mais profundo do meu ser. Parece que tem algo que tá tampado, que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender, que eu não consigo confiar. E isso me puxa para um lugar que eu não quero mais estar. Então eu preciso que você alinhe os meus pensamentos com os seus pensamentos. Eu preciso que o Senhor alinhe os meus sentimentos com os seus sentimentos. Eu preciso saber mais do Senhor para que o Senhor possa me transformar e mudar a minha visão a respeito da vida, das coisas, das situações, a respeito do que você quer fazer através de mim, em mim, com a minha família, com os meus amigos, dentro do meu ministério. Então, sabe, é uma necessidade real de que Deus se revele mais uma vez, de que Ele esteja aqui em nosso meio, de que Ele fale o que eu preciso fazer, me dê uma direção, resposta, sempre. Né? E eu sei que mesmo no silêncio Ele ainda fala com a gente. Porque às vezes Ele tá em silêncio em algumas coisas, mas Ele nesse tempo Ele ainda quer ensinar alguma coisa, sabe? Bom, e é esse o ensino de hoje. Gente, que vocês possam vir refletir sobre o que é que vocês querem. Que tipo de atitude vocês vão ter? Depende de vocês, né? Vocês podem se render à vontade de Deus mesmo sem entender nada e entrar no caminho certo. Ou vocês podem estar no caminho certo e fazer que nem a Betseba. E errar e acabar não tendo seu nome citado, né? E é isso. Um beijo, um ótimo dia. Deus abençoe cada um de vocês.